Roman Podcast. Olá, senhoras e senhores, com vocês? Como vai, senhor Fabiano? Fabiano, hoje ninguém vai me irritar. Hoje a terapia tá em dia, o remedinho tá no ponto certo, assim, que tá pra fazer o efeito dele, sabe? Hoje nada vai me irritar, Fabiano. Mas apresentando com vocês, senhor Fabiano Siqueira. Eita, vocês estão bom, gente? Como assim? Um anime tão bom desse. Anime maravilhoso, ele é chique no último. Ai, trocadilho ruim. Nossa, Fabiano. E não menos importante, Masayuki. Muito prazer. Fala, seu lindo! Aqui é o Fabiano e você está ouvindo o Roman Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás. Em cada episódio falamos de uma temporada de anime ou filme, sem roteiros, sem rodeios. Às vezes a gente pesquisa, às vezes não, então pode esperar qualquer coisa sair daqui. Considere nos seguir na plataforma que você estiver nos ouvindo neste momento. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, recomendo que você nos siga nas outras plataformas, como Spotify, por exemplo, porque o YouTube tem a tendência de bloquear alguns dos nossos episódios e a gente não quer dar trabalho para o nosso editor e nem que você fique sem perder algum novo lançamento. Também temos as nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição deste e de todos os outros episódios. Se quiser seguir a gente por lá também, nós vamos sempre estar postando cortes, postando vidinhos, dancinhos, qualquer outra coisa que der na telha. Meu muito obrigado e aproveite esse episódio. Vai tomando no cu desse porra dessa merda desse anime. Vai a merda que esse anime que só me deu raiva. É do episódio 1 até o episódio 22, é uma punhetação sem fim, que você assiste, é uma merda que não para, é uma punhetação. Aquela porra daquele nossa, e aquela filha Calma, da puta. calma. Porra, não. A porra daquele monge é o pior Sim. punheteiro que tem. Ele fica punhetando o anime todo pra no final ele fazer a merda que ele fez. O anime é uma bosta, porque no final ainda é uma punhetação, que no final ninguém gosta daquela bosta, velho. Vai tomar no cu. Não pode falar gosta, Fabiano? Tá bom. Não tem ejaculação nenhuma. Vai a merda que esse anime. Pronto. Tô espírito limpo. Pronto. Rapaz, isso é a terapia em dia. Imagina se não tivesse. Ai, tô limpo. Pronto, Fabiano, pode apresentar o anime aí que eu tô descarregado aqui. Pode mandar bala. Bom, se você por algum motivo colocou o play no aleatório e caiu nesse episódio, a gente vai falar do anime Shiki. SHIKI, depois daquele trocadilho ridículo. Shiki. Ele é um anime de muitas aspas terror, né? Talvez de estresse, segundo o Masayuki. Mas ele é baseado em um romance de terror que foi publicado em 1998. E é interessante aqui que o romance não tem o nome do autor aqui na página que eu tô procurando. Aqui tá falando que foi escrito por Fuyumi Ono. Beleza, tem sim. E no ano de 2002 ali começou a ser serializado em mangá. E o mangá ele foi desenhado daí pelo Ryu, né? Pelo Ryu Fujizaki. Já a animação, né, que a gente vai trazer aqui pra vocês, né? Desses 22 episódios maravilhosos. Ela foi feita pelo estúdio Dowme. Não tem aqui pra mim clicar qual foi os outros animes desse estúdio Dowme. Cadê? Vamos falar aqui dos clássicos que o Dowme animou. Clássicos como... Cadê algum anime conhecido aqui, gente? Não conheço nenhum, então vou falar os nomes. Yuru Yuri, Onegai Teacher, Minami Ki, Dares, Ishigo Mashimaru, Onegai Twins. Só animes assim conhecidíssimos aqui no meio, eu não conheço nenhum. Meu Deus, não tem nenhum conhecido Os anime que tem uma carinha, os anime aqui. Tá meio suspeito, né? Tem Mas, uma carinha. mas eu acho que pela capa aqui, eu acho que... Não, acho que acho que é da época, ó. É, 2002.
comédia, romance. É bem tranquilo. Não tem o estilo ali dos anos 2000, anos 90, né? Aquele anime com zóio grande, né? É tanto que o Chique tem um pouco disso também, né? Parte dos traços. Mas assim... Não, o traço é outra coisa bosta, velho. Nossa, não, até o traço é uma bosta desse negócio, velho. O médico tem a cara do Yu-Gi-Oh! Velho, tem barba, sei lá. Você achou que ele ia tirar uma Mas- carta? Eu invoco o dragão, o mago negro pra Ele não acabar tem um- com esse dragão. Ele não tem um traço da arte do Yu-Gi-Oh? Não tem. O Tem um médico, pouco. pelo menos. Tem um pouco, sim. Se o cabelo dele fosse colorido, poderia colocar ele como personagem Yugi. Mas eu falei do estúdio, né? Mas eu não falei o ano. O do anime, ele é do ano de 2010, tá? 22 episódios do puro suco do entretenimento, né? E eu ainda fiquei insistindo, gente, pra assistir mais 2 especiais. Você acha que o Masayo assistiu? Mas tá. É, Fabiano. Eu assisti o primeiro, pra vocês terem uma ideia, eu assisti o primeiro, eu achei legendado, pô, show. E o segundo eu assisti em inglês, de tanto que eu tava querendo assistir, porque, enfim, ainda vai chegar lá. Mas vamos lá, qual que é a história? É a continuação da punhetação. É a continuação da punhetação. Ah, meu Mas Deus. é uma do céu. punhetação É a interessante. continuação do... Fabiano. Acredite, mas no momento eu puxo de volta. Mas qual que é o enredo da história? O enredo é um vilarejo, uma mini cidade, chame como quiser. É uma sotoba, né? Sotoba. Foi feito com a bunda mesmo. Foi feito com a bunda mesmo, é sotoba. Até o nome da cidade é Sotoba, o nome da cidade. Foi com a bunda mesmo. Vai tomar no cu desse Ai, anime. quinta série. Esse episódio vai ser bom. Por que os meninos não vieram? Imagina o Roger e o Luiz aqui. Foi uma indicação do Luiz, inclusive, né? Luiz, indica um anime de terror. Pera aí. Esse aqui parece que é bom. E Luiz. Eu avisei que não ia ser bom. Eu avisei que eu não tinha gostado. Ele não dá nem ter assistido. Esse é um tipo de anime que o Luiz não tem paciência pra assistir até o fim, não. Ia dropar no meio do primeiro episódio. Mas vamos lá. Cidade, vilarejo, enfim. O de Sotoba. Ela fica no meio de 3 montanhas, inclusive. Então é um lugar bem excluído. E é uma cidade onde todo mundo se conhece. Os velhos fofoqueiros. E os jovens querem tudo ir embora de lá. Tanto que... Típico cidade pequena, né? Tanto que a gente é introduzido primeiro a personagem Megumi Shimizu, que é a menina que gosta de se vestir ali quase como uma idol, né? Aquelas roupas diferentonas. Só que todo mundo acha ela esquisita na cidade. E ela fala que a cidade é esquisita. E você pensa que essa menina é protagonista. Mas aí no final do primeiro episódio ela morre. Então você fica, o anime começa com um jeito, você acha que vai ser de uma forma, mas ele começa a seguir outro caminho. Ela é apaixonadinha num outro personagem, e esse sim é o protagonista. Sasuke. Eu ia falar isso. O Sasuke é até a mesma voz, cara. Lembra, não é o mesmo Seiyu não, mas lembra muito. Que é o Natsuno Yuki. O pior é que a relação deles é igualzinho, né? A Sakura gado do Sasuke, né? Igualzinho, né? A relação dos dois. Né? Pior que é mesmo, cara. E tipo... E ela tem cabelo rosa. Só faltou o cara ter cabelo preto, mas o cara tem cabelo azul, né? Que é super natural pessoas de cabelo azul. Mas enfim. Esse Natsu, ele é Ed. Ele é mauzão. Ele é seco. Ele vê que... Ela vai tomar no cu desse personagem. Ele sabe que a menina tá afim dele, mas ele não tá afim de menina. Porque ele... Cara, não teve um personagem que eu gostei desse... Ah, não, mentira. Eu gostei de um personagem e esse personagem morreu. Vai dar merda. Mas a chance de personagem desse anime que não ter morrido é pequena, porque quase todo mundo morre, cara. Não, mas ele não morreu de morrer pra depois acontecer alguma coisa. Ele morreu, morreu. Morreu. Nem voltou. Não teve, ele não foi mordido. Ele morreu porque mataram com ele. Eu até sei quem é, mas eu vou deixar pra hora que você fala dele. Eu queria que morresse e não morreu. Meu... A porra daquele monge. Vai a merda com aquele monge. Dá pra falar que o monge ali é quase um co-protagonista dessa bagaça, né? Porque, não, um coadjuvante, né, que fala. Quase um coadjuvante desse rolê, porque tem esse moleque que ele, até metade do anime ele é protagonista, depois a outra metade ele fica Ed mesmo, porque eu não vou trabalhar nas sombras. Saiba que tem alguém do seu lado. E o protagonismo passa pro médico, né? Que é o Toshio Ozaki.
Mas enfim. Começa com a Megumi, né? Começa com a Megumi, depois fica mais pro rapazinho, pro Sasuke, e depois vai pro médico, né? A Megumi dura um episódio, o protagonismo dela. Aí depois vira uma bagunça, depois vira uma bagunça sem tamanho, final. Assim, gente, o que é importante saber? Aí vocês estão acostumados com aquele episódio detalhado que a gente vai destrinchando episódio por episódio, não vai ser esse. Mas Sabe por que não tem como, Fabiano? Porque é uma punhetação do primeiro episódio até o 22º. Tipo, não tem como saber o que aconteceu episódio por episódio. Porque é a mesma punhetação, pelo menos 17, 20 episódios, pelo menos. É a mesma coisa. Eu lembro. Alguém tá lá, aí a pessoa começa a ficar anêmica. Aí vai no médico. Aí que não sei o que. Aí dá lá 3, 4 dias, morre. Aí o médico fica, ué, mas que porra tá acontecendo? Aí tá lá, mais outra pessoa acontece a mesma coisa. Aí o médico vai lá, ué, mas aconteceu a mesma coisa, tá todo mundo dando anêmico, aí não sei o que, aí o médico, beleza, então, tipo, deve ser uma epidemia, não, eu tenho que achar a causa dessa epidemia, aí vai lá, outra pessoa anêmica, e não sei o que lá, aí ele começa a fazer as análises dele, começa a fazer reunião com a equipe médica dele lá, com as enfermeiras lá, as enfermeiras, não sei o que lá, da anemia, tem vários tipos de anemia, mas esse tipo de anemia que está acontecendo aqui na cidade é um tipo de anemia quando você tem, como fala, quando sangra muito, hemorragia. Quando tem hemorragia, existe esse tipo de anemia, que é o que tá acontecendo com essas pessoas. Beleza, tá, mas por que tá causando isso se as pessoas não estão tendo hemorragia, nem interna, nem externa, nem a puta que pariu? Aí o médico fala, pode ser vampiro, vai a merda! Tudo bem que nessa história existem vampiros, mas como que ele foi disso científico para... só pode ser vampiros. Onde que ele viu o vampiro antes para ele saber disso? Se ele tivesse visto antes, tudo bem, mas não viu, ele chutou que era, ele acertou. Cagada. Pode ver, a cueca dele tava melada. Não, ele teve um empurrãozinho ali, né? Porque o monge acabou dando uma pista pra ele, né? Que o monge já tava percebendo também. É que o monge ele foi ver o que estava acontecendo fisicamente com a cidade, não em relação à doença, né? Porque tinha pessoas que estavam sumindo, assim, desaparecendo, né? Mas assim, pessoal, só pra terminar aqui a base, o Masaru que já entregou bastante coisa, mas a mina, ela fica anêmica, ela morre, e até então não é mostrado, assim, você já sabe mais ou menos o que tá se tratando, mas não é mostrado. Por quê? Porque tem uma família esquisita que chegou na cidade pra morar numa mansão, e a treta começou depois que essa família chegou lá. Eles até usam um termo, né, pra se referir às pessoas de fora, não vou lembrar agora aqui o termo que eles usam, mas é uma galera que chega de Canemassa, né? Eu só que acho que ele meio que apelida o lugar ali, né, de Canemassa, né? Meio que uma região ali, não é? entendido que eram as pessoas. De qualquer forma, eles chegam de noite, meio que na surdina. Esquisito a pessoa fazer mudança de noite. O cara tem um cara deles que tem orelha, sei lá o que é aquilo, é ridículo. Parece... O cabelo dele parece 2 orelhas, na verdade. Orelha de cachorro. Calma. De hora que a gente falar essa palavrinha, eu acho que você vai dar 3 mortal pra trás. Porque eu dei. Ai, meu Deus. Mas isso você não vai dar. A hora que ele falou, não, mas eu falei, não. Aí eu entendi o seu estresse. Mas a menina morre e aí começa esse ciclo de pessoas morrerem na cidade, né? Aí são a todo momento tem um personagem sendo introduzido e 5 minutos depois ele tá morrendo. É assim quase o anime inteiro. E aí fica ali um pouco no Natsuno tentando entender o que tá acontecendo. E aí um amigo próximo do Natsuno passa pelo mesmo problema que a Megumi passou. Ele começa a ficar anêmico. E aí, como que é o nome do moleque, mano? Nós tem 500 personagens nesse anime também. O Toru? É o Toru Moto, que é o tipo, o melhor amigo que o Sasuke tem, né? Que o Natsu tem. E aí, ele morre também pra ajudar. E aí, na morte desse cara, o Natsu ele vê de fato o que tá acontecendo. Porque ele vê a Megumi, já como uma vampira, sugando o sangue do Natsu. Aí ele entendeu, opa, a galera não tá morrendo, tem vampiro. Aí o Natsu tem 2 irmãos mais novos, daí vira o trio ali pra começar a investigar, né? Tanto que eles até cavucam a cova, né? Porque, enfim, morreu, vou enterrar em qualquer lugar da floresta, né? Não tem um cemitério. Parece que é free for all lá a parada. E aí eles cavucam o lugar e vê que realmente não tem um corpo. Então eles confirmam a teoria de que a galera tá voltando dos mortos. Em paralelo, o médico ele tá fazendo as investigações
Ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Tem a primeira hipótese da epidemia, porque é sempre o mesmo modus operandi. A anemia fica mais severa, a pessoa morre. E aí ele começa a ficar meio doidão já. O monge o nome do monge é Seishin Muroi. Começa a trocar umas figurinhas com ele. E o monge ele é escritor também. Tanto que a expressão chique como é que é? Cadáver? É a junção de cadáver e o que mais? Os kanji? É cadáver e alguma coisa, não vou lembrar, gente. Tanto que se eu pesquisar aqui agora, ele pode escrever a mesma coisa com kanji diferente e ter significado diferente, eu não vou conseguir achar. Mas é alguma coisa como, tipo, um morto-vivo. E aí o monge ele começa a trocar ideia com uma menina que se chama Sunako Kirishiki. Interessante que o nome dela tem o sobrenome, né? Tem o Shiki ali no meio. E eles começam a trocar uma ideia e tal. A menina só sai de noite porque, segundo ela tem uma doença que não pode sair na luz do sol por causa da claridade e tal, né? Entregando ainda mais o que essa menina de fato é. Ela faz parte daquela família, né, que chegou lá no castelo, lá, né, perto da cidade, né? É, a família esquisita, que só tem um membro que consegue, dois na verdade, que consegue sair no dia, que é o cara que eu mencionei que tem cabelo de cachorro, que é o Tatsumi. Parece que tem duas orelhas. E o Seishiro Kirishiki. São os únicos que conseguem andar no dia. Os demais não conseguem. Que no caso seria a Sunako. E como que é o nome da moça? Eu só não consegui achar uma página com todos os nomes fácil pra mim poder ficar lendo aqui. A Shizuru. São os personagens mais importantes que tem. Qualquer outro que a gente mencionar aqui, a gente vai se referir ou pela profissão ou pela cor do cabelo. Porque todo mundo morre e depois não faz sentido nenhum. Mas ele começa a trocar essas ideias, ele começa a perceber ali que tem alguma coisa estranha, daí ele troca essa figurinha com o médico, daí o médico começa, então a gente vai agir como se existisse, pensar como na possibilidade se existisse, é um outro nome que eles usam, mas os vampiros, vamos dizer assim, se vampiros fossem de verdade. Nisso segue o anime, já morreu metade praticamente do vilarejo, né? E eles ainda não conseguiram, de alguma forma, isso do lado do médico, né? Constatar ali o que tá acontecendo, sabe? Ter algo mais palpável, porque o cara ele quer fazer uma autópsia, mas ninguém autoriza a autópsia. Ninguém quer... Então, tipo, teve aquele momento que ele começou a desconfiar que fosse vampiros, né? Aí ele trouxe uma paciente pra internar na clínica dele, né? Aí eles tiveram a prova concreta que realmente eram vampiros que estavam fazendo tudo esse auê naquela cidade, né? O que os vampiros faziam? É porque a filha dessa paciente apareceu lá, né? Eles viram, pô, ela tinha morrido, né? Ela já tinha morrido e tudo mais, e quando viu ela tava ali, entre aspas, viva, né? Aí tem aquela questão, os vampiros, tipo, tinha vários vampiros, não era só ela, né? Tinha vários outros vampiros ali também, e os vampiros faziam como? O vampiro selecionava uma pessoa, ele mordia essa pessoa meio que virava tipo um servo, né? Tipo, ela ficava subordinada àquela pessoa, àquele vampiro que mordeu ela, né? Então, tipo, tudo que o vampiro ordenasse, essa pessoa ia cumprir com aquilo, né? Porque tem um negócio com saliva lá, não sei o que lá, a pessoa ficava meio que hipnotizada. E, tipo, os vampiros faziam, mordia uma vez, mordia duas vezes, acho que na terceira ou quarta vez a pessoa morria por anemia severa, né? Por falta de sangue. E algumas pessoas ressuscitavam como vampiros, e outras não, né? Não são todas as pessoas que se tornavam vampiros, né? Depende muito, não sei o que, é meio que aleatório. E o médico descobriu, beleza, ok. Aí o médico, beleza, a gente precisa capturar um vampiro, né? Pra a gente fazer uma autópsia, estudar esse vampiro pra ter a prova que isso que tá acontecendo. O que o monge faz? Não, eu não aceito isso. Eu não quero a morte de ninguém, nem que seja humano, nem que seja vampiro. Eu não quero. Mas se não fizer isso, várias pessoas morrem. Eu não quero. Se fazer isso, eu não quero que gente matando vampiro, nada, nem vampiros, nem seres humanos. Ok, beleza, até aí tudo bem. Mas o que esse bosta desse monge não pensou foi que ele fez, matou todos os seres humanos que estavam naquela vila ali. Não todos, né? Mas, tipo, o que ele fez ajudou na matança de vários seres humanos. Isso é o quê? O que é isso? Me diz, monge.
por causa da sua punhetação com não sei o quê. Porque ele, sei lá, ele tem uma crise existencial por conta de ele ser um monge, ele ter que ter seguido os passos do pai, não sei o que lá. E tipo, ele ficou nessa conversa com a menininha lá, que era ela, no fim das contas, ela era, vamos dizer, a vampira matriarca, né? Vamos dizer A assim. alfa. Né? A alfa. E ele acabou abanando o rabo pra ela, por conta própria. E foda-se as pessoas, que os amigos dele, as pessoas que ele sempre conviveu e tudo mais. Aí essas pessoas não tem problema morrer. Agora não pode mexer com os vampiros, né? Eu até me perdi no que eu tava falando. Sobre o que eu comecei a falar? Eu até perdi. Quando o médico descobriu Tá, testemunhando. beleza. Eu lembrei. Aí, teve a introdução de uma personagem que, na minha opinião, essa personagem só veio pra ter desculpa pro médico conseguir fazer essa autópsia, esses testes científicos no vampiro. A esposa dele. A esposa dele. Pra mim, essa personagem só foi introduzida só pra isso. Só serviu pra aquilo. A esposa chegou, ela tava lá, meio avulsa lá, dando... era tipo uma pessoa rica, mimada, né? Tipo, era esse estilo dela. Eles nem pareciam que era marido e esposo, né? Porque não parecia que tinha uma Proximidade, uma intimidade, né? Uma intimidade entre os dois. Aí, ela começou a passar mal, ele começou a perceber que ela tava passando mal e tudo mais. Porque ela tava tendo contato com o Tatsumi, né? É Tatsumi, né? O cabelo de Mas ele não cachorro. sabia que o Tatsumi era ainda, né? Até esse momento. Uhum. Mas ela estava tendo contato com o Tatsumi e tudo mais, e ela começou a apresentar os sintomas de anemia. O que o médico faz? Pô, até esse momento, o médico ele já estava exaurido, por causa que ele tinha tentado encontrar várias formas de resolver o problema e ele não conseguia achar o problema, né? E tipo, aquilo estava consumindo com ele, né? Ele estava querendo resolver, mas não tava conseguindo. Aí viu a questão dos vampiros e tudo mais. Ele tava com sangue nos olhos pra tentar resolver essa questão. A mulher dele fica doente, o que ele fala? Não, o que ele vê uma oportunidade. Ele deixa a mulher morrer, ele nem pede ajuda das enfermeiras, né? Ele faz tudo sozinho, para as enfermeiras não ver o que ele tá fazendo. A mulher morre, ele deixa a mulher até no gelo para ela não, vamos dizer, decompor, decompor rápido, né? Começar a apresentar cheiro forte e tudo mais, né? Aí dá lá 3, 4 dias e ele filmando. A mulher começa a fisiologicamente mudar, né? Por causa que o rigor mortis some, né? Ela para ter o rigor mortis, a pele começa a ficar não vívido, né? Mas não apresenta deformação na pele, né? Fica com a aparência de vivo mesmo, né? Só que ela fica pálida, né? Fica pálida. E nisso aí ele leva para um laboratório lá e ela acorda, né? E isso tudo sendo filmado. Ela acorda e ele começa a fazer os testes. Ele corta com bisturi e percebe que tem uma cicatrização, né? Uma cicatrização muito rápida, acelerada, corta já, cicatriza, injeta várias drogas nela, até veneno agrotóxico ele injeta, mas que nenhuma dessas coisas faz efeito nela, né? E o vampiro desses filmes é o básico, não sente aversão a coisas sagradas, né? Não precisa necessariamente ser uma cruz, mas ele mostra uma estátua do Buda, né? Alguma coisa sagrada, divina, vai ter alguma aversão, né? Ele faz vários testes, cara. Aí o teste final é ele metendo uma estaca no meio do peito, né? Que é o que realmente mata os vampiros, né? Ou cortar a cabeça fora, ou uma estaca no peito. E bem neste momento o monge chega. E o monge vê aquela carnificina que tá naquele laboratório, né? Um médico todo cheio de sangue, né? Você chegou? Aproveita e vem me ajudar aqui. O médico olha, dá as costas e vai embora. Foi nesse momento que eles cortaram laços, né? Porque eles já estavam meio que brigados e tudo mais. Aí eu acho que o monge até tentou voltar, mas vendo aquela situação toda, ele dá as costas e vai embora. Foi meio que isso nesse momento que eles cortaram os laços. Depois disso é só ladeira abaixo. Daí pra frente só pra trás, cara. Daí pra frente só pra trás. Cara, é nesse momento que tem esse desencontro deles que o monge fala, eu vou resolver essa porra do meu jeito. E vai lá tomar um café com bolacha com a menina, né? De chique. E aí, enquanto isso, o médico ele continua tentando, né? Fazer mais coisa. Ele tenta até contar a história para um pequeno núcleo, num cafezinho que ele sempre ia lá tomar e trocava ideia com a galera, mas eles não mas essa punhetação é específica, assim, quando que o médico já fez todos os experimentos, sabe, todas as fraquezas e todos
o que funciona e o que não funciona com vampiros ali, tem uns 5, 6 episódios. Ele fica nessa de, as pessoal da vila não vai me escutar, para quem eu tentei falar, ninguém me escutou, como que eu vou fazer pra resolver esse assunto, e não sei o que lá. É uns 5, 6 episódios essa punhetação. Isso, tipo, ia acontecendo as coisas, pessoas ficando anêmicas e morrendo, enquanto o médico tá lá sem saber o que fazer, né? Só que eles também meio que deixam ele numa sinuca de bico, porque a galera vampiro percebeu que ele tá chegando perto ali de alguma coisa, e aí a instrução que eles passam pra todas as vítimas deles é que eles não querem ser hospitalizados. Então a família não consegue levar daí as vítimas seguintes pra de alguma forma ter algum tipo de tratamento. E os vampiros começam a se organizar de uma forma que eles instalam uma outra clínica na cidade e uma funerária. Eles instalam o velório dessa funerária. O velório dessa funerária. Não é o show Neiral, né? Aquilo não existe. Puta merda. Pura inteligência artificial, né? Coloca a pessoa num telão ela dando tchau. Isso em 2010. Música ao vivo. Nossa, o anfitrião excêntrico é louco demais. Cara, os pais do cara que tinha morrido e a minha cara era a mesma, cara. Que eu não tô vendo isso daqui acontecer. Porra, por que a gente não tá fazendo um ritual comum? Né? Que a gente tá aqui mesmo. Eu quero fazer uma menção honrosa para um personagem que ele foi feito para você e todo mundo odiar ele. Não, só esse. Não, só esse. Mas esse, Marcelo, é escancarado. Eu odeio todos os personagens, Fabiano. Você vê o traçado da cara nojenta dele, já é isso. A família dele, no final, quando ele morre também, tipo, todo mundo preocupado com o sobrinho doente, a hora que vai ver, tá o corpo dele lá, morto, com mosquito entrando na boca. Verdade. Masao Murasako. Cara, até depois de morto, ele continua se lascando, mano. E eu não entendi, ele morreu afogado? Eu não lembro agora como é que é o fim dele. Que ele cai no lago. Mostrou a morte dele. É inútil, né? Um personagem inútil, do começo ao fim. Nem pra alívio cômico serviu. Não, mas ô Fabiano, vamos pensar todos os personagens. Vamos listar todos os personagens importantes, vamos dizer. A Megumi, que é que sempre aparece, né? É importante mais ou menos, né? Que depois ela fica pior do que a Abajur aceso. Que a Abajur aceso tem função. O Sasuke, o médico, o monge, a matriarca lá, a Alpha, né, que você falou, né? Da família lá dos vampiros. Toru. Desses personagens, quais que tiveram um desenvolvimento concreto na história? Tipo, o funcionamento do desenvolvimento do personagem. O personagem começa de uma forma na história. Quando termina a história, ele teve uma evolução, ele teve uma mudança na perspectiva dele de vida, de pensamento e tudo mais. Isso é um desenvolvimento de personagem. Quando existe. Eu quero te perguntar, qual é o personagem que teve um desenvolvimento concreto dentro da história? Megumi. Ela começou xingando todo mundo da cidade. Começou o anime xingando todo mundo da cidade, terminou o anime xingando todo mundo da cidade. Que desenvolvimento que ela teve? Nenhum. O Sasuke fala, não me chame pelo meu nome, eu não sei o que lá, eu odeio meus pais, eles são, como fala, eles são mente aberta, que não sei o que, eles não têm religião, eles são ateus, eles são científicos, não sei o que, eu odeio meus pais. Continuou da mesma forma até o fim. Só que agora ele é como que é? Ele é o Chique evoluído, né? Calma, não fala que ele é ainda, rapaz. Calma. Tá bom, vamos deixar um momento só pra isso. Parte. Eu corto essa parte. Deixar um momento só pra isso. Mas, tipo, que desenvolvimento ele começou também o anime querendo sair da cidade e terminou o anime querendo sair da cidade. Tudo bem, ele acabou sacrificando pela cidade no fim das contas, mas, tá ligado? Tipo, ele no fim ele falou, não tô fazendo isso por ninguém, eu tô fazendo isso porque eu odeio vocês. Só isso que ele falou. Tipo, eu não gosto deles, mas eu não gosto mais de vocês. Quase isso que ele fala, praticamente. O médico, tipo, ele só tava lá, tipo, eu quero resolver isso. Vamos matar todo mundo. E toma cuidado pra gente não ser preso depois. Isso é um desenvolvimento? Dá pra considerar como desenvolvimento? Eu acho que o mais próximo, e ainda você vai discordar totalmente, mas o mais próximo, não que seja totalmente um desenvolvimento, é o monge. Não, o monge é punhetação só. O monge é só punhetação. Não dá pra nem falar que é. É porque ele começa incerto da vida dele, com as desilusões dos caminhos que ele tomou, e no final ele toma uma decisão, fazer merda. E faz. Merda. Então, assim... Ele pensou pra fazer merda. Então,
é o mais próximo de desenvolvimento que a gente vai ter. Qualquer outro personagem que a gente não tenha citado aqui, como eu disse, hoje a gente vai falar profissão ou a cor do cabelo. Porque, eu fiquei... Nossa, nós tá no 7º episódio, tá aparecendo a legenda de quem é esse personagem, quem tá sendo introduzido. Chega! Eu já não decorei dos 3 primeiros episódios, nós tá no 7º aqui, daí tá lá o 20º, tá lá ainda mostrando. Eu falei, meu Deus, não acaba. A enfermeira do cabelo verde que eu achei um desperdício. Mas, tipo, é uma personagem rasa também. No fim, Não. parece, tipo, nossa, ela não quis. Ela foi a única vampira que não quis se submeter a não sei o que lá. Em contraparte ao Toru, que ele não queria sugar sangue, mas ele acabou se entregando ao desejo, que não sei o que. A Hitsuko não, ela não se entregou, apesar dela estar em sofrimento, que não sei o que. Mas, tá, e aí? Tá ligado? E aí? Ah, ela é mais humana. Mas, tipo, que desenvolvimento que ela teve durante o anime todo pra fazer tudo isso? É um dos problemas desse anime. É muitos personagens. É eles querer dar atenção a todos os personagens. Não tem como, tá ligado? E fora que os 22 episódios que eu falei, é uma punhetação. Você poderia ter um anime de 12 episódios, daria contar bem tranquilo esse anime. Não precisaria... É porque você vê que as decisões que eles tomaram na hora de contar a história não foi bem focado no que eles deveriam realmente estar focando. E a hora que o tempo tava acabando, eles foram lá e rusharam. Que inclusive uma das reclamações que eu tava vendo quando eu fui pesquisar sobre esse anime. Ele é muito rushado. As coisas, tipo, por mais que elas sejam sem sentido, igual a gente tá levantando aqui, algumas até, outras acontecem muito rushado. Tipo, vamos lá. A gente tem um momento em que a esposa do médico morre. E aí ele tá, de alguma forma, chegando mais perto ali, né, de descobrir o todo. A cidade, ela tá num ponto... Eu até acho esse momento, acho que um dos melhores momentos do anime, que é o momento que a esposa do médico morre e ele tá lá fazendo os experimentos com a mulher. Eu acho que nisso ele acertou, né? Tipo, nesse peso que é o que ele tava fazendo, tá ligado? Sim, inclusive a proposta do anime, eu confesso que quando eu fui assistir, eu achei que ele ia ser mais pesado. É só um ou outro momento que ele é pesado. Eu não achei tudo isso também, não. Eu acho que se ele tivesse focado mais nessa... Se eles tivessem desenvolvido mais essa tensão em menos tempo, não em tanto tempo assim, mas em menos tempo. Aí a partir do momento que, tipo, o médico leva lá a Shizuru, ele leva a Shizuru lá pro meio da festa. E lá na festa eles descobrem que ela foi uma das causas das mortes das pessoas, e as pessoas descobrem. Aí tem o estopim de toda aquela confusão toda, só que feito isso em menos tempo, eu acho que até poderia melhorar muito o anime. Mas eles ficaram muito nessa questão, nessa lenga de filosofando com o monge, mostrando todas as pessoas que eram da vila se tornaram vampiros. Aí tem toda uma questão lá, tipo, a substituição das pessoas da prefeitura, que eles faziam aquilo pra poder camuflar as mortes. Camuflar as mortes e substituir, né? Tipo, ter nas mãos o maquinário público para eles conseguir fazer um bem bolado ali naquela vila ali, tipo, naquela cidade, ninguém de fora da cidade iria descobrir, né? Né, ia ficar meio que, como já era um rolê meio abandonado o lugar, ia ficar ali só entre eles. O que pra mim não faz muito sentido, né? Porque eu trabalho na saúde, eu sou trabalhador de saúde pública, não necessariamente no posto de saúde e tudo mais, mas eu sou trabalhador de saúde pública, né? E mais ou menos sei como que funciona o sistema de saúde no Brasil. Que apesar dos pesares, de todos os problemas que tem, apesar de falta de apoio e tudo mais, mas funciona o sistema de saúde no Brasil. Funciona, entendeu? Quando tem uma epidemia de alguma coisa, é tido ações contra essa epidemia. E não precisa ter, tipo, muitos casos assim para as pessoas já ficarem alerta para a epidemia. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, questão de dengue, quando tem um caso, já fica em alerta, entendeu? E não precisa muitos casos para ser considerado uma epidemia. Tipo, dengue não são casos com morte. Se é caso com morte, é pior ainda. É um negócio que, tipo, todo mundo se volta para aquele problema. Quando tem uma morte. Ali tava acontecendo várias mortes em poucos dias. Não tem como o sistema de saúde... Eu não sei como funciona o sistema de saúde japonês. Eu não sei. Mas mesmo que seja uma cidade, vamos dizer, mais afastada e tudo mais, não tem como várias mortes em muito pouco tempo, com os mesmos sintomas, o sistema de saúde estadual, né, não está a par do que tá acontecendo. Tá entendendo? Não faz sentido. Tipo, eu tô falando isso com uma cabeça de quem trabalha isso dentro do sistema de saúde do Brasil, né? Então, tipo, não sei como que funciona no Japão. Então, também não dá pra levar muito em conta que é uma ficção, né? Não dá pra...
exigir muito dos autores e tudo mais dessa questão. Mas, tipo, isso me incomodou um pouco. Mas voltando pra falar dessa questão da máquina pública, ninguém se tocou ou estranhou do fato da prefeitura começar a funcionar só à noite. E a única pessoa que tá lá no dia é o zelador, porque tinha que ter alguém lá só pra olhar o prédio. Ninguém achou isso esquisito. Mas isso é uma das coisas que eu achei inteligentes, vamos dizer assim, do anime. Tem uma outra sacada que eu achei muito inteligente do anime, mas antes de eu entrar nela, vamos voltar um pouquinho só pro Sasuke. O Sasuke, em paralelo ao médico, ele também estava fazendo investigação dele com os dois irmãos do Toru, né? Que é o Akira e a Kaori. Aí a galera percebe que ele tá chegando perto e os vampiros ordenam, né? Que ele seja, né? Exterminado. Tenta ser exterminado, né? Seja sugado pra virar um deles ou morrer. Porque daí, tipo, nem eles têm controle sobre isso. E aí, quem que eles mandam fazer isso? Eles mandam o próprio Toru fazer, que é o amigo dele e tal. Aí tem aquele que, nossa, meu amigo, pô, não consigo, foge e tal. Aí o Sasuke, ele fala, pô, não, você pode fazer isso, vem. Você fica, mas que caralho, mano, você quer morrer, quer viver? Como assim? Quando esse cara tava vivo, não era essa melação, não. Aí, beleza, ele acaba caindo numa armadilha e o Toru, ele acaba, vamos dizer, sucumbindo à vontade e aí começa a meio que sugar o sangue do Natsuno, aí até o Natsuno morrer. Inclusive, o pai do Natsuno é um bosta, né? Só pra querer deixar registrado isso, ele é um bosta. Porque, ok, ele não curtia ali as coisas religiosas e tudo mais, mas a porcaria do filho dele tá doente. E ele acabou de receber o aviso de crianças de que tem uma coisa errada rondando ali. E tá todo mundo na cidade morrendo. Ele poder, pelo menos, ter deixado uma cruzinha no quarto ali, né? Não ia cair pedaço dele. Afinal, o filho dele tinha colocado. Podia ter respeitado essa vontade. Aí no final, logo na morte do Natsuno, a esposa dele também tava... A mãe do Natsuno, a esposa do pai do Natsuno, tava meio que também virando, né? Porque ela já tava com os sintomas. Tinha alguém sugando ela. Só que quando ela viu que o Natsuno, né, morreu, ela carpiu. Foi comprar cigarro. Deixou só um recadinho ali pro cara, o marido dela, e foi embora. E o Natsuno, ele acaba morrendo. Só que, né, naturalmente ele volta. E aí que entra uma sacada legal, porque primeiro que ele já era chato, ele fica mais chato ainda porque é aquele personagem que fica nas sombras, fica vendo tudo de longe. Inclusive ele leva uns 3 ou 4 episódios pra aparecer, fica vendo de longe, e chega uma hora ele... Se fosse uma pessoa real, ele teria o síndrome do protagonista, né? Síndrome do protagonista. E aí ele chega pro médico uma hora, já morto depois, né, tal, e pergunta, e aí, você acha que a Megumi realmente morreu? O médico, não, ela não morreu de fato. Aí o Natsu, você não tá sozinho. E sai. Eu fiquei meio que cena bosta. E depois ele aparece de novo. E ele aparece no dia, mas você fica, caralho, esse moleque não virou vampiro? O que ele tá fazendo no dia? Aí você já fica meio que esquisito, né? Será que ele virou um vampiro diferente? Mas beleza. Por que eu quis dar esse detalhe interessante? Porque daí vem um outro ponto que eu acho que é um outro ponto que eu achei inteligente do anime. Por que acontece? Voltando pra parte da prefeitura, o médico ele vai lá, né? Porque ele quer fazer o registro das mortes. Porque de alguma forma ele quer chamar a atenção. Ele, como médico, ele faz o... Como é que fala? Não é laudo, É laudo, né? É laudo mesmo? Laudo é paciente por paciente, né? É tipo uma contagem, né? De mortes, de casos e tudo mais. Ele quer que, né, entregar pra prefeitura. A prefeitura fazer o papel dela, passar pro estado, enfim, né, e chamar a atenção. Só que como a prefeitura já tá tomada, a prefeitura inteira já tá tomada por vampiros, então ele não consegue. E aí, a esposa, vamos chamar de mãe adotiva da Alpha, que é a... Na verdade, quem adotou foi a Alpha, né? Na verdade. Meio que a adotada da Alpha. Mas é que ela é mais velha, né, então. A Shizuru, ela... acaba meio que fazendo o médico virar ali o pet dela. Só que o médico consegue ganhar tempo. Ele fala, eu quero ver essa vila morrer. Fica, entendi. Inteligente, tá ganhando tempo. Aí beleza. Ele começa a fazer algumas coisas que ela tá mandando e tal. Só que daí ele elabora um plano. Foi o plano. Ia ter um festival na cidade. Estava tendo, na verdade, um festival na cidade. Só que a Shizuru meio que não tinha curiosidade de ver o festival. Só que ela não ia nesses festivais porque normalmente existem símbolos religiosos, né? Aos quais eles têm aversão. O médico convence ela a ir. Só que assim, ele convence e fala, vamos. Pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nenhum mal pra você, porque de alguma forma, né, eu tô sob o seu controle. Eu não vou conseguir fazer mal pra você.
E de fato, então ela confia no médico, ela sai, conversa com todo mundo, né? O médico faz um networking, cara. O médico, você acha, não, gente, o médico tá fazendo ela trocar ideia com todo mundo. Até que chega um momento que eles vão pra uma espécie ali de templo, né? Que tá tendo um rolê ali e ela já fica meio cabreira. É templo e tal. Não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, não. Tal. Ela já fica meio só no frio, né? Preocupada. Aí o médico percebe que o pai da Megumi tá ali naquele evento. E ele pede ajuda pra ele. Ah, ela tá passando mal aqui. Ajuda eu levar ela ali pro escritório do templo e tal. Da hora que o cara encosta nela. Opa, mas ela tá gelada. Lembrando também que já é meio que tradição, não é tradição, né? Mas tipo, faz parte do senso comum daquelas pessoas da existência de uma lenda sobre os chamados ressuscitados, né? Que são pessoas que morreram uma vez e é uma lenda que fala que aconteceu há muitos anos naquela vila de pessoas que morreram que depois ressuscitaram, né? E faz parte do folclore ali, da mentalidade. Tá na cabeça das pessoas como se fosse um saci, como se fosse um lobisomem, como se fosse esse tipo de coisa, tipo, tá na mente das pessoas, as pessoas sabem o que é sobre, só que tipo, pra eles é só meio que uma fantasia, um folclore, né, tipo, até então, né. Tanto que ao se referir a essas pessoas, né, a esses mortos-vivos, eles não usam a nomenclatura vampiros, eles usam a nomenclatura deles, que é a que a gente não lembra. Ressuscitados, né. Não, mas em japonês mesmo. Ah, não vou lembrar agora. Então, não lembro, não fez questão também de lembrar. Mas aí que eu achei a jogada de mestre. Porque a hora que o cara rela nela e vê a temperatura, o médico começa a espanar. Não, porque ela é uma ressuscitada, foi ela que matou a sua filha e tal. Daí ela fica, tá, mas pô, como é que você tá me entregando desse jeito? Você não podia, você tá sob meu controle e tal. Aí o médico mostra uma outra mordida que não é a dela. Aí eu fiquei, caralho, mano, aquele moleque serviu pra alguma coisa. Porque o moleque havia mordido ele, e aí ele meio que deixou sobre o cuidado dele, né, vamos dizer assim. Meio que quebrou o controle dela com meio que um controle acima, né. Aí ele conseguiu entregar, ali a população começou a perceber, tipo, tá, ela não tem pulsação, o coração dela não bate, todo mundo começou a ir pra cima dela. Ela tenta fugir, mas o pessoal maceta ela com uma pedrada primeiro e depois, né, vem todo o resto. O médico até, pra mostrar que, ó, gente, pra matar isso aqui, vocês têm que fazer isso aqui. Pega uma estaca e enfia no meio do peito dela. E aí ele mostrou ao vivo e a cores pra todos a existência dos chiques. Eles nomeiam daí pra chiques porque é o nome que o monge havia dado num conto que ele tava escrevendo. E aqui vem a cena mais absurda. O povo tá no meio do fervo, e aí vem um chique junto com o Seiichiro, né, que seria o marido da moça ali que foi morta, né, assassinada, enfim. E eles estão dentro de um jipinho, né? E tem um personagem, esse eu tenho que parar e fazer questão de falar o nome dele, mas depois eu vou usar um adjetivo só, que é o Tomio Okawa. O Tomio Okawa, pra vocês terem uma referência, ele é o Armstrong com barba maior. Melhor ele personagem, porque ele é o cara que não gosta de punhetação. Ele é o cara que resolve os problemas objetivamente. É o melhor personagem do anime. Ele para o Jeep no braço! Essa no braço! Ele para o Jeep no braço dele e percebe que quem tá dirigindo é um filho dele, que já havia morrido e já havia ressuscitado. E o filho tava meio rebelde, porque ele macetava o filho dele toda hora que era possível, ele tava batendo o filho dele. Não é um bater tapinha, essas coisas, não, ele socava mesmo, de arrancar sangue do nariz. E aí o filho dele vê o pai segurando o carro e ele fica com medo de dar meia volta. E aí eles entendem, né, de fato o que tá acontecendo, por que as pessoas estavam morrendo. O médico explica daí, né, o estudo, até oferece de mostrar as gravações, mas ninguém quis ver, né. Mas ele explica, né, o que ele sabe, tal, compartilha com todos. E é o seguinte, gente, agora a partir daqui é matar ou morrer. E aqui, mano, isso a gente já tá no episódio 18, 19, né, mas... É bem por aí. Tá quase terminando o anime, você fica, meu Deus, aí vira carnificina. Porque daí... E aqui daí a gente pode abrir discussão pra até que ponto o ser humano pode chegar. Porque, mano, tudo bem, era uma questão de sobrevivência, matar ou morrer. Os chiques, eles não estavam nem aí, eles precisavam comer, ia lá e ia matando as pessoas. Não tinham sentimentos, né? Não tinha moralidade. As pessoas também não. É vampiro? Bora matar.
Bora socar, bora tacar a estaca e... Ah, foi mordido e... Né, nem teve tempo de virar vampiro ainda, foi só uma vez, vai morrer também. Sangue no olho. Então eles se organizam e começam a caçar os Chiques. Foi, se não me engano, uns 3 dias de caçar. 3 ou 4 dias de caçar. É sangue no olho, literalmente, né? Que esse grandão que barbudo que parou o carro, ele literalmente cheirou sangue, né? Nossa, eles ficam virados no Jiraiya. Sai matando tudo o Chique que vê pela frente. Os Chiques percebem, né? Alguns contra-atacam, outros começam a se esconder. E aí, nisso, o Sasuke ainda na surdina. Eles não dormiu, né? Porque, tipo, isso que aconteceu com a mulher foi durante a noite, né? E eles passou a noite e tudo mais, amanheceu. Aí eles começaram a procurar as pessoas nas casas que já estavam abandonadas, né? De pessoas que morreram ou que saíram. Aí, tipo, nesse meio tempo, né? De que as pessoas estavam morrendo, tinha gente que estava indo embora e tudo mais, ficou várias casas desocupadas, né? Aí eles começaram a caçar nessas casas desocupadas e eles descobriram que os chiques, né? Estavam durante a noite, vamos dizer, dormindo, né? Nessas casas abandonadas, né? E também num outro lugar da vila, num bairro da vila ali, que era mais afastado ali da cidade, também que tava a maioria das pessoas, na maioria dos chiques ali também tudo escondido durante o dia, né? Só uma outra menção rosa que eu esqueci, que esse daqui, eu quase taquei o celular longe, na hora que eu tava assistindo pelo celular. Tem um personagem que é o Akira Tanaka, que é um dos irmãos ali do Toru. E ele tava lá na investigação junto com o Natsuno, né? E a irmã dele, e depois que o Natsuno morre, ele com a irmã dele fica meio cabreiro, porque, eles vão ser as próximas vítimas, né? Porque a galera sabia que eles estavam investigando e tal. Chega um momento que o Akira, ele simplesmente resolve ir atrás de um Chique por conta própria. Porque sim. Que sim. Não faz sentido, moleque. Não, porque a pai dele morreu primeiro, né? E depois a mãe dele tava sendo infectado aí. Tava sendo vítima, né? Aí ele começa a querer matar Chique e vai numa casa abandonada, encontra um dormindo. Mas o problema é que esse que tava dormindo não tava sozinho, tinha um acordado. E o moleque capturado. E eu caralho, mano. Moleque burro. Não, mas o detalhe, o que aconteceu com o moleque? Não é falado, né? Não mostrou nada depois, né? A gente sabe que... Não mostrou... não mostrou o que aconteceu com o moleque, não mostrou o que aconteceu com a irmã dele, que a irmã dele pirou na batatinha depois também, né? Tem um finalzinho pra eles. Finalzinho em aspas, né? Perdeu um parafuso pra eles, mas, tipo, pra ninguém ele acaba mostrando, né? Tipo, só que as pessoas têm que fugir da vila ali por causa que começou a pegar fogo, né? Na cidade, né? Na floresta ali. Mas tipo, fora isso... Mas eles já estavam num hospital longe. Possivelmente, o Natsuno deve ter ajudado ele. É só isso que eu consigo imaginar. Porque é mostrado ele preso, um vampiro na frente dele acordando, e é isso. E aí depois mostra a menina hospitalizada com eles do lado lá. Mas... é verdade. Só essa mansão honrosa, esse personagem maravilhoso que, né... Das burrice foi a maior. Eu acho que o monge, inclusive, foi mais esperto que ele ainda. Pra mim, ele superou no quesito burrice o monge. Ah, beleza. Isso já indo pros finalmente, então. Tem a caçada dos chiques na cidade, né? Vamos dizer. A comunidade se reúne. Os homens vai caçar os chiques. As mulheres vai ajudar com os corpos, né? Eles se organizam, né? Nossa, aquela cena é bizarra. Tá as mulheres lá tirando o corpo dos chiques, né? Enterrando, né? Colocando numa vala ali. Tá lá, eles estão colocando lá e aí, tipo, elas conversando. Nossa, como você é forte, não sei o que lá. Você é toda jovenzinha, uma força dessa. Não, passei a minha infância toda trabalhando numa coisa de arroz lá dos meus pais, pegando saco de arroz e tudo mais. Já tô acostumado com isso. Tipo, parece uma conversa normal, corriqueira, né? Normal, né? E cheio de corpo pra lá e pra cá, elas todas ensanguentadas, né? Aí sai uma de dentro da casa. Olha, toma um tempo, como que é? Dá uma descansada aí pra comer um lanchinho aqui, né? Ah, tá, beleza. Elas param lá, pegam o lanche. A menina com a mão ensanguentada quase pega o nigiri. Eu pensei, caralho, menina, vai lavar a mão. Aí olha, nossa, minha mão tá suja. Nossa, tem que lavar, né? Ela só passa a mão na roupa e pega daquele jeito o lanche ali, o nigiri, né? No caso. Então, se o Chique é um humano eles que acabou doentes. perdendo a humanidade, eles estão doentes. Os humanos ficaram mais desumanizados ainda. Porque, tudo bem. É como se eles estivessem matando bichos pra eles, né? Mas mesmo assim, eram pessoas. Enfim, é algo que
E esse, inclusive, é o problema do monge. Ele entra justamente nesse vórtice. Tá, eles são monstros, mas eles foram pessoas. E aí? Isso que é um dos dilemas dele. E você vê que a cidade cagou pra isso. Tipo, não, é matar ou Um morrer. dilema de bosta, porque essas pessoas já morreram e se não acabar com esses vampiros, as pessoas vão continuar morrendo. Então, e aí é mostrado... Não tem o que pensar. É mostrado essa desumanização do lado das pessoas, vamos dizer assim. É que muitos ali tava bastante por conta de vingança também, né? Sim. E aí já dá pra encaminhar pro final. Os Shiki estão tudo com medo, correndo pra lá e pra cá. A Megumi, ela tenta fugir da cidade, mas ela é pega. Inclusive foi essa cena que fez com que eu conhecesse o anime e eu achei que ele fosse mais violento. Não, mas acho que é uma das 5 cenas mais violentas que tem é essa. Ela meio que tenta fugir por uma plantação. E a população que tá ali protegendo, tá tudo com os tratorzinhos. Meu, eles atropelam ela com um trator. Eles passam um trator por cima da cabeça dela pra matar a menina. Fico, Essa meu cena é Deus. linda, cara. Essa cena é linda, cara. No primeiro eles tinham espancado ela pra ela não correr, né? Daí depois passa com o trator em cima dela com ela amaldiçoando eles. E o Sasuke que dá uma de Bomberman coloca uma bomba para ele ficar preso. E o Tatsumi dá uma de Bomberman ali. Ah, cara, isso aí foi demais. Mas aí alguém colocou fogo na montanha. E eles tentam, num primeiro momento, impedir com que o fogo avance. Só que eles não conseguem. Então o que que eles fazem? Eles levam os corpos pra montanha, que daí eles vão ser queimados de qualquer forma, né? E todo mundo... Eles não queriam que pessoas de fora chegassem na vila e visse aqueles corpos tudo ali, tipo, como que eles iam explicar, né? Até explicar que nariz de porco não é tomada, né? Como que vai explicar isso, né? Então, Tanto que o motivo deles usarem valas e não queimar os corpos é justamente para não gerar fumaça, né? mas como já tava pegando fogo, aí ele falou, vamos colocar onde possa pegar fogo e, tipo, pelo menos o fogo ele pode sumir, tipo, aí a gente consegue salvar a vila, né? Mas no fim das contas, meio que aí eu pensei, cara, mas a vila é o lugar ou são as pessoas? Porque, tipo, sobreviveu bastante pessoas, né? Então a vila vai como se manter viva, tá ligado? Onde tiver um morador, a vila permanecerá. Exatamente. Mas aí, no meio desse incêndio, tem a batalha final entre o Tatsumi Nossa. e o Natsuno. E aí é revelado. O Tatsumi é o cara que eu descrevi que o cabelo dele parece que são 2 orelhas de cachorro. E aí você entende o porquê que é isso. O Natsume, gente, ele não é um vampiro, um chique do tipo vampiro. Ele é um lobisomem. E aí você fica, mas como? Quê? Quê? Como assim? E ele chega. E você, Natsuno, também se tornou um lobisomem. Você é que nem eu. Você fica o quê? Pera lá. É uma roleta russa? Um vampiro É tipo uma mata uma mutação. Tipo, se tornar vampiro já não é 100%, né? É meio que aleatório, mas não é 100% das pessoas que se tornam vampiros. Se tornar o lobisomem é mais raro ainda, né? Acho que tem uma menina ali também que era também, né? Sim, que inclusive morreu do jeito mais imbecil possível. É uma menina também inútil, né? Que ela aparece em 3 episódios, vai dar um surge essa personagem. Ela deve ter vindo com a mudança, mas morre depois rapidamente. Que jeito que ela morreu, gente? O Natsu, ele hipnotizou o Seishiro porque o Seishiro era humano. Ele não tinha se tornado um Shiki. Por quê? Não sei. Que eu entendi, se eu não tiver muito louco, quando você se torna um vampiro, você literalmente, fisicamente morre, só que depois ressuscita como vampiro. Que eu entendi, quando você se torna um lobisomem, você não chega a morrer, entendeu? Ele era lobisomem também? O Seishiro? Não, o Seishiro acho que era humano. Eu acho tá. que era. Mas, tipo, acho que o Tatsumi explica, né, que quando um vampiro, quando ele tem a transformação antes de morrer, aí ele se torna um lobisomem. Que eu entendi isso, que aí ele consegue andar sobre o sol. Que, na verdade, não tem muito nada a ver com lobisomem, né? Tipo, é uma variação de vampiro, na verdade, né? Tipo um Blade da vida. Porque a gente pensa, nossa, eu penso, nossa, eles vão virar lobo em alguma coisa. Não, que nada, rapaz. É só um título. Porque a aparência É só uma a mesma. variação, né? Basicamente, é só uma variação, né? Tanto que eles também sugam sangue. Teve até, que eu falei, a estratégia que o médico usou junto com o Natsu, né? Então,
Que mesmo que ele não sugue sangue, ele não vai morrer, diferente dos vampiros normais, né? Eles conseguem comer comida normal e tudo mais, conseguem sobreviver sem sangue. Mas se ele quiser ter um poder, vamos dizer, força física acima do normal, né? Ele precisa chupar sangue pra ter esse boost na força física dele, né? Meio que isso, né? E aí tem essa batalha final ridícula. Mostra também a morte daquele personagem inútil que foi feito pra até os personagens odiar ele, né? Quer dizer, mostra não, ele se afoga, né? Ou sei lá, sai nadar, não sei que nem mostra na verdade direito, né? Ele só é finalizado porque tá amanhecendo e quando amanhece eles ficam sonolentos. E ele tá no meio Não, acho que quem matou foi a cunhada dele, lembra? Que a última vez que ele aparece é quando verdade. ele chama a cunhada já tá esperando ele na porta com um pedaço de ferro, sei lá, alguma coisa. Verdade, nossa, verdade. Ninguém gostava da família dele quando ele tava vivo, ele vai pedir ajuda depois que morreu. Não, mas a cunhada era a que mais tratava ele bem. E ele sempre, tá ligado? Cagou pra ela, tá ligado? E, tipo, sempre falou mal dela, tá ligado? Eu sei que ele morre, então, né? Quer dizer, não mostra, mas ele possivelmente morre. E aí, antes da gente seguir pra finalização dessa obra maravilhosa, de novo, voltando um pouquinho aqui, porque, igual a gente falou, não dá pra contar linearmente essa porcaria. O monge, voltando a falar um pouquinho da saga dele, ele foi conversar lá com a Alpha, né? Que é a Sunako, e desde o momento vamos dizer, do contra-ataque da aldeia contra os Chiques, ele tava lá sendo sugado pouco a pouco pela Sunako. Ele até cedeu um pouco de sangue dele também pro Tatsumi ajudar a proteção, porque, eu não sei, ele criou uma empatia pela menina e ele queria proteger ela. É isso. E aí no final... Ficou com dó da história da menina, tadinho. Pode até ser, porque foi... Nossa, a história da menina, gente, é triste. Ela era uma menina de uma família convencional. Aí um cara que era amigo de um amigo do pai dela foi numa festa da família. E esse cara era um chique e acabou transformando ela. Ela precisou fugir, teve que viver na surdina. A menina deve ter uns 300 anos, pelo menos, até daí ela ter montado a família dela, vamos dizer assim. E aí o monge ajuda ela a fugir, coloca ela dentro de uma mala e sai dirigindo um carro. E isso que... Aí voltando, né, pra batalha, só colocando esse apêndice aqui, mas voltando pra batalha de lobisomens. O Natsuno consegue derrubar o Tatsumi dentro de uma vala junto com ele. O cara tinha uma banana de dinamite, acende a dinamite e explode os dois. O final do anime é o corpo de bombeiro da cidade mais próxima indo apagar o incêndio. Todo mundo do vilarejo indo embora, né? Os que sobreviveram. Os corpos sendo queimados, né? E o monge indo embora com a Sunako dentro da mala. Ah, o monge transformou em vampiro, né? É verdade. A Em Sunako, chique, né? porque ele morre, né? Então daí como ele já estava sob o efeito ali dos sanguessuga, né? Então acabou que ele virou vampiro. Ou lobisomem, não sabemos. Cara, é um anime. É um anime. É um dos animes feitos. É um dos animes a ser feitos. Mas se eu falar pra você, Sayuki, que os ovos são interessantes. Cara, eu dei uma olhada no primeiro OVA. Pra mim pareceu mais do mesmo. Mais do mesmo punhetação de sempre. Não, é porque mostrou um pouquinho mais dos chiques que, tipo, não foram mostrados depois na hora daquele confusão toda, né? Nós temos dois ovas, episódio 20.5 e 21.5. O 20.5 é literalmente entre o episódio 20 e 21. O que acontece? Os Chiques, para se esconder do ataque da população, meio que entrou meio que nos túneis subterrâneos, que nem todo mundo sabia onde ficava, tanto que eles conseguiram matar a pessoa que ia conseguir guiar, né, a galera, mas eles estavam escondidos lá, mas a galera da vila descobre onde é e vai atrás. E é basicamente mostrar a desumanização das pessoas do ponto de vista do Chique. A gente vai ter ali praticamente dois personagens principais nesse primeiro OVA. O primeiro personagem principal, ele é o garçom ou o dono também, enfim, da cafeteria que o médico frequentava. E a outra personagem principal é a filha da paciente que o médico e o monge descobriu, né, que Chiques existem. Nao, não era? Nao, o nome dela é Nao. Inclusive eles contam um pouquinho mais do plano de fundo da Nao. Ela meio que havia se casado recentemente e ela estava muito feliz porque é como se tivesse sido ali a primeira vez que ela estava experimentando o sentimento de ter uma família. Assim, uma família completa, algo nesse sentido, sabe? E aí ela troca essa figurinha com o pessoal com o dono ali da cafeteria e da esposa, né? Com o casal. E aí o episódio é ela vendo os parceiros chiques dela sendo massacrados pelo time ali dos humanos. O cara
da cafeteria está entre essa galera, só que ele não consegue matar ninguém. Ele não conseguiu ter esse sangue frio que a galera tem, e a galera tava sangue no zóio. Tava nem aí. Tem uma hora no final, cara, que você fica, meu Deus. Acabou as estacas. O que a gente vai fazer? Não, a gente vai capturar eles, vai imobilizar eles, vai amarrar eles. Inclusive vão colocar eles num círculo aqui, muito doido, parecendo um sol, e esperar o dia amanhecer, pra esperar todo mundo morrer queimado. E ao longo desse episódio, a menina se lamentando. Poxa, eu só queria ficar junto com a minha família, mas eu tentei trazer a minha sogra, tentei trazer meu marido, tentei trazer o moleque, tentei trazer todo mundo, e todo mundo morreu. Só ficou ela. Então ela ficava sendo lamuriando. Não consegui trazer ninguém e tal. Então ela tava achando que aquilo era um castigo, de alguma forma, pra ela. E aí, no final, ela é capturada, amarrada. Estão esperando ali o sol nascer pra ver todo mundo ser queimado. Mas aí, a hora que tá todo mundo se queimando, né, sofrendo, o cara que é da cafeteria, ele pega uma barra de ferro e meio que sai tacando no coração de todo mundo pra eles morrerem de uma vez e não ficar sofrendo. É um episódio, tipo, que se reflete realmente sobre essa parte da desumanização da galera e, tipo, tudo isso pelo ponto de vista do Chique. Que aí traz aquele questionamento: eles são vilões ou são vítimas? Tudo depende da ótica. Tem aquele ditado, né? O leão e o urso, eles não são animais perigosos. Você tem que tomar cuidado com as galinhas e com os pássaros. Disse a minhoca para os seus filhos. Algo assim. Então, meio que traz isso, meio que um ponto de vista diferente. Eu não sei se é a mesma discussão, mas tipo, é uma discussão, acho que deve ser parecida, daquela enfermeira do cabelo verde e o do Toru, né? Naquele momento que o Toru tem que ficar de olho na menina do cabelo verde, que ela também se transformou em Chique, pra ela ter a primeira chupada de sangue, né? É a primeira refeição. A primeira refeição, né? Da enfermeira mais velha. E diga-se de passagem, ela tem uma autoconfiança, né? Pois é. Mas ela tipo, seria a vítima, né? A enfermeira mais velha, né? Da enfermeira verde. Só que a enfermeira verde, ela se recusa a se alimentar de sangue, né? Porque ela diz que ela se odiaria por fazer isso, né? Então ela prefere morrer do que se deixar pela sede pela fome, né? Pela sede de sangue e tudo mais, vencer ela, né? Ela recusa fazer isso, né? E isso é torturante pro Toru, porque o Toru teve esse mesmo sentimento, só que ele acabou meio que cedendo à sede de sangue, né? Porque mesmo que ele se sinta culpado, ele cedeu ele se alimentou de sangue de outras pessoas, matou outras pessoas com sangue, né? Tipo, não só do Natsuno, né? De outras pessoas também, né? Então meio que ele vendo essa situação, ele acabou se torturando ainda mais, né? Porque alguém que se tornou Chique não cedeu ao sede de sangue, ele cedeu, né? Então é interessante tem partes interessantes essa questão do... Esse ponto também que a gente fala da desumanização, é que tem um ponto até que os Chiques, eles revidam, né, no OVA, e eles meio que acabam mordendo algumas pessoas. Só que, se você viu assistindo o anime, você percebe que pra se transformar, não é numa primeira mordida. Tanto que tem um ponto que o médico, através de uma transfusão de sangue, consegue quase trazer de volta a saúde ali. Inclusive a mãe da Nao quase consegue trazer ela de volta. O problema é que a hipnose dela estava muito forte, daí acabou que ele não conseguiu, né? E nesse ataque que ele estava fazendo nos esgotos para esses Chiques, depois que eles, né, capturaram todos, essas pessoas que foram mordidas, a galera que não foi mordida matou e nem havia se transformado, e poderia haver nem a possibilidade deles se transformarem, porque, eles iam se recuperar, não iam ser mordidos de novo. Então mostra que, tipo, a galera tava sangue no zóio e perdendo totalmente a humanidade. E é bem legal, que impactante, que os Chiques, eles chegam um momento, eles desistem de atacar e fogem, só que o túnel chega um momento em que ele começa a se afunilar de tamanho, eles começam a precisar se arrastar, engatinhar, só que eles chegam num beco sem saída. E quando eles chegam nesse beco sem saída, um a um é arrastado, né, porque eles estão sendo capturados. É passado um pouco dessa aflição deles, que a qualquer momento eles vão morrer. Então, tipo, o OVA, ele até que fez um bom trabalho, sabe? Nessa parte. E outra coisa que é um detalhe interessante. O OVA, os OVAs, né? Eu já vou mencionar o outro. Mas os OVAs, eles saíram no Blu-ray. E o Blu-ray, tipo, ele saiu no ano de 2014. Então, eles tiveram ali um tempinho pra poder fazer um rolê legal. Trabalhar Acho que a questão é essa mesmo. É você diminuir a quantidade de episódios a trabalhar essa questão para
tirar esse lenga-lenga todo que foi o anime, né, tá ligado? Porque, tipo, dá pra ter discussões interessantes ali dentro do anime, até porque, vamos dizer, tem discussões interessantes. Só que a execução não foi da melhor forma possível, tá ligado? Sim, você percebe que ele foi meio rushado também? Chegou num ponto ali, parece que, tipo, por mais que ficasse repetitivo ali, foi um desenvolvimento que, tipo, tá repetitivo, mas tá parado na mesma coisa. Aí, de repente, tem um puta avanço. Tem muitos episódios ali que acho que é o episódio 17, que é vamos dizer, o estopim de tudo, né? Mas até o episódio 17 é a mesma, é o mesmo processo, todos os episódios, né? Você não vê a história andar. Aí, já falando sobre o segundo OVA, ele é um pouco diferente. Ele, na verdade, ele se passa durante todo o anime. Se for parar pra pensar, o anime ele começa com a morte, porque ele mostra datas, né? Então a história ela se passa entre 1 agosto e termina em 1 outubro, né? São ali 3 meses toda a história do anime. E aí, nesse segundo OVA, ele conta basicamente, meio de forma rushado, né? Essa história do ponto de vista de uma personagem que apareceu bem pouco no anime, mas parece que na light novel no mangá ela é muito querida. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, só pra ilustrar, mas eu vou chamar ela de Cabelo Azul. Inclusive enfermeira verde, porque o cabelo dela era verde, tá, gente? Quando a gente tava falando aqui. Ah, é a Motoko Maeda. A Motoko Maeda, ela é mãe de 2 filhos. E ela já era uma mãe meio que super protetora, sabe? Ao ponto de os filhos já serem um pouquinho mais velhos e ela levar eles na porta da escola. É aquela personagem que morreu com o filho já E ela tava não morreu. em decomposição no colo dela. Ela não morreu. Aí que tá. Tem uma cena bizarra dela segurando o filho dela, só que o filho dela já tava em estado de decomposição já. Então o que acontece? Ela morava numa casa com... Eu acho que é o marido. Eu não entendi se é eu assisti legendado em inglês, gente. Mas eu não entendi se era o pai ou o sogro, ou se era a mãe ou a sogra. Vamos colocar então marido, vô e vó. E os 2 filhos. Um casal. O avô, ele é o primeiro a morrer. Ele era um cara troncudo, tal, parrudo. Ele é o primeiro a morrer da anemia. Lembre-se que a história, né, tá contando o paralelo ali de tudo isso que a gente conversou. Logo em seguida, a morte do avô, o marido morre. E depois, a primeira filha dela começa a ficar doente. Quando a filha fica doente, ela já fica meio... O que tá acontecendo? Na verdade, aos poucos, a sanidade da Motoko, ela vai ficando abalada. Quando a filha dela começa a ficar com sintomas da anemia, ela já sabe que vai dar ruim, ela fica desesperada e a Alice já vê que ela já fica ainda mais surtada do que ela já estava aparentando. Pega a menina no colo, sai correndo quilômetros de distância para ir pra clínica, mas a clínica tá fechada porque é bem no momento em que o médico tá fazendo os experimentos com a esposa. Ela tenta levar a filha para uma outra clínica que tem na região ali, uma outra clínica também tá fechada. E aí a avó meio que cuzona com ela, vamos usar o termo claro, era meio cuzona com a Motoko, acaba dando uns tapas nela e fala que vai cuidar da neta. Só que a neta morre e aí a avó fica doente. A Motoko inclusive começa a espancar a avó. E aí só fica ela e o moleque. Passa um tempo, o moleque começa a ficar doente também. Ela percebe o que está acontecendo. Até então ela tá com a teoria da pandemia na cabeça, né? O que ela faz? Vou proteger o meu filho. Daí ela tem a melhor ideia. Se tranca no banheiro com ele na banheira. Ela fica trancada nesse banheiro com o moleque ao ponto do moleque falecer, entrar em estado de decomposição e ela continuar com ele no colo. Que daí esse trecho aparece no anime, bem brevemente. Que é só ela sentada na banheira com o moleque morto no colo. No anime dá a entender que se você vê o anime pelo anime ela tá morta, mas ela não tá, ela tá viva. Tanto que em paralelo... Caralho, tem passagens interessantes. Seria muito interessante se tivesse isso no anime, tá ligado? Então, por isso que eu falei o OVA é interessante. Em paralelo, ela tá trocando ideia com uma outra personagem que é a Shizuko, se eu não me engano. Ou não, Shizuko é a irmã do moleque chato. Eu não vou lembrar aqui, eu não vou conseguir achar o nome dela, mas ela aparece na mesma cena do anime em que tem essa cena da Motoko segurando o filho. Que é, a população acabou de saber sobre os chiques e estão se organizando. Aí um grupo de mulheres sai chamando, né, todo mundo pra se reunir e dizer que o pau vai torar. A mulher que a mãe dela tinha se tornado e ela tá dando um pouquinho de sangue dela pra mãe? Isso. Aí tem uma outra mulher que é mostrada, que ela fala que ela não vai junto, né, com o pessoal. E é mostrado que a mãe dela, que havia morrido recentemente, na verdade já tava lá com ela, ressuscitada. Aí conta um pouco da história dessa menina, que a mãe dela apareceu. E assim, a mãe dela não tava sabendo o que tava acontecendo. Ela não havia entendido que ela era, vamos dizer, ela não
não havia tido passado pelo ritual da primeira alimentação, sabe? Então ela chegou lá, elas descobriram que ela não podia ficar na luz do dia, ela tava morrendo de fome, tentou comer comida normal, passou mal, o estômago não digeriu, né? Então ela gorfou tudo. E aí a filha dela machucou a mão. Aí no que machucou a mão começou a sangrar, a velhinha já ficou, opa, sangue e tal, mas ela se conteve. Contudo, a menina percebeu, né, o que estava acontecendo, e ela queria de alguma forma ajudar a mãe, né? Então ela meio que começou a encher tacinhas de vinho e começou a oferecer pra mãe, pra poder meio que diminuir um pouco do sofrimento. Nisso, elas estão trocando ideia, né, por telefone, perdão, antes, né, elas estavam trocando ideia por telefone, essa moça e a Motoko. A moça até fala, minha mãe morreu. A Motoko com o telefone na banheira. Poxa, que pena. Tal. Aí tem um momento que a Motoko ainda não havia se tocado que o filho dela havia morrido, foi pra fazer um carinho na cabeça, o couro cabeludo do moleque saiu na mão dela. Ela percebeu que o moleque morreu. Aí ela já destruída, né, saiu de lá e foi visitar essa amiga. Aí ela, doidona já, chegou lá, tal, a amiga dela, poxa, o que aconteceu, tal, não, meu filho morreu, tal, agora ficou só eu. Aí ela entra na casa, tal, aí ela vê que a mãe dessa amiga dela tava lá e tava dormindo, né, porque era dia. Mas sua mãe não tinha morrido? Ela falou, não, mas ela voltou, tal. Ela, legal. Aí corta pra Motoko, já puta da vida, pô, por que a mãe dela voltou? Ninguém na minha família voltou, né? Detalhe, alguém na cabeça dela, alguém tinha falado pra ela em algum momento, não vou lembrar qual, que a família dela tava morrendo por culpa do avô, que morreu e depois veio buscar todo mundo pra não ficar sozinho, sabe? E ela já surtada ficou meio puta, ela ficou se lamentando por que aquela velha voltou tal, e ninguém da minha família voltou, por que ela voltou? Não? E aí o que ela faz? Ela pega... Primeiro, ela encontra a população se mobilizando, ela fala, a mãe da fulana voltou, tá lá com ela na casa. A galera, opa, transformado, um chique, bora lá. Não mostra o que acontece, mas com certeza macetaram a mulher. E dependendo da situação, eles devem ter matado até a filha junto. E aí, ao final do episódio, a Motoko pegando galões de gasolina, subindo pra montanha, se banhando na gasolina, jogando gasolina pra tudo quanto é lado e tacando fogo. Quem começou o incêndio foi ela. Cara, o anime podia muito bem não ter tido esses primeiros 17 episódios, cara. Os ovos poderiam ter sido episódios, né, do anime. Menos episódios, tá ligado? Poderia ter menos. Toda essa lenga-lenga, essa enrolação foi nos primeiros 17 episódios. Depois do 17º ali, que teve a questão ali da Shizuru lá na festa, que começou a desenrolar tudo, né? Então, tipo, poderia muito bem ter tido, sei lá, uns 8 episódios ali pra 4, 5 episódios pra fazer essa questão. Teria sido muito melhor. Concordo nesse ponto. Mas e esse foi o chique, né, gente? O episódio em que o anime em que os ovos que foram lançados 4 anos depois da publicação do lançamento do anime tentam salvar, mas só por eles não ajuda. Mas um outro motivo que fez esse anime estar na minha lista foi a Motoko e essa cena dela com o filho dela na banheira. Pô, por que chegou a esse ponto? Mas daí, pô, eu precisei assistir um OVA. Detalhe, pessoal, esses OVAs eu achei trabalho pra achar legendado. E o cara que disponibilizou a legenda só tem online hoje do primeiro episódio. O segundo saiu do ar e o cara não viu e tá lá até hoje. Não que ele seja obrigado, né, a fazer isso. O cara fez isso de graça, pô. Mas eu fui assistir num sub americano. Inclusive muito bom, que não tinha pop-up nenhum naquela porcaria. Fabiano é a guerra dele contra os pop-ups. Indo então para as nossas considerações finais e nota, senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para Chique. Cara, assim, é um anime que ele é um pouco difícil de ver porque ele é muito repetitivo. De alguma forma, ele perde a oportunidade de prender você em querer saber o que tá acontecendo. Que você fica até curioso, mas fica tanta repetição que você fica, mas que hora que isso vai avançar? A coisa fica travada, tanto que a hora que avança, você fica, caralho, tá tendo um caminho. Mas o anime acaba. E acaba de um jeito bosta. Um jeito muito bosta. População indo embora da cidade que tá em chamas. E é isso. Essa vai ser a justificativa. Acabou. E o monge? E a menina? Meu Deus.
Que final bosta de anime. Tudo bem que do Durante também ele não é muito. Lobisomem, que acha lobisomem? Trabalha isso direito, mano. Cadê o pelo dessa galera? Cadê? Porque não tem uma transformação de lobo. Não. Fora também a forçação de barra, não, porque eu sou Ed, eu sou Shadow. Porra, mano, que cara chato. E o protagonista, e depois ele. O protagonista que perde o protagonismo. Aí você fala pra mim, não, mas o protagonista não é esse cara, é o médico. É o cu. Não, o protagonista era o Natsuno. Mas aí ele foi tão bosta, que daí acabou ficando o médico. De verdade. Pra mim, o que salvou esse anime foi esses dois ovos que eu me dei o trabalho de assistir, de caçar eles. Fiquei 2 dias caçando, né? Parabéns, Fabiano. Parabéns. Consegui achar pra assistir e valeu a pena. Porque o primeiro ele traz uma reflexão de fato, né? Tipo, pô, olha só que... Você poderia ter trabalhado um pouco mais isso, né? E o segundo, ele mostra uma construção de uma personagem do começo ao fim. Ou melhor, uma destruição, né? Nem construção. E eles acabam ainda complementando. Porque se você assistiu o anime pelo anime, eu pensei que era o Natsuno que tinha atacado fogo na floresta. Eu tinha pensado que era ele. Às vezes pra fuder todo o rolê, sabe? Mas não. Foi uma outra personagem que nem na animação aparece direito. Ela aparece no OVA. Eu vou dar 2 romãs e meia pra Chique. Eu não vou perder tempo, vai ser uma romã, não vou perder tempo. Personagens ruins, extremamente ruins, personagens extremamente chatos, irritantes, todos, praticamente todos. E muito pouco se salva ali. Eu não vou dar nota por OVA porque eu não assisti o OVA. E tipo, se tem tanta coisa boa assim, não deixa no OVA, coloca na obra. Concorda comigo, Fabiano? OVA é só pra, como posso falar? É um complemento, tá ligado? Não faz sentido o OVA ser melhor que o anime todo. Não tem sentido nenhum. É muito ruim o anime, cara. É muito ruim. Não dá. Eu só consegui assistir dessa vez, porque eu já tentei assistir uma vez. E eu não tinha conseguido terminar. Eu tinha dropado o Chique. E olha que eu sou contra drops de anime. E o Chique é um dos poucos animes que eu dropei na vida. Eu consigo contar na mão a quantidade de animes que eu já dropei na minha vida. E Chique era um deles. E eu tive a força de vontade de terminar de assistir por conta do podcast. Se esforçou. Se você já assistiu Chique, meus pêsames. Mas você que ainda não assistiu, não assista. Eu já fiz esse esforço pra você. Não desperdice meu esforço. Às vezes a pessoa é masoquista, né? Quer ver por si só. Mas é isso, é um romance. É um porque não tem 0, né? Se não se ia dar 0. Senhor Fabiano, mais um episódio do nosso Outubro do Terror. Até acabei esquecendo de comentar o nosso Outubro do Terror. Nosso mês do terror. Você começou destilando ódio contra o anime que até esqueceu. Até na abertura eu fiquei tão assim que tipo, não fez nem... Fala, seus lindos, até esqueci disso. Até esqueci de comentar que é o nosso mês de terror, nosso segundo episódio. Continue nos acompanhando que a gente vai continuar assistindo mais animes tenebrosos. Por enquanto, tenebrosos no outro sentido, né, Fabiano? A gente fez uma lista ali, inclusive essa lista tá separada desde agosto, né, se não me engano. Uhum. Julho, na verdade, eu acho que eu já tinha separado já. Então, são animes que a gente já preparou o coração ali há um bom tempo pra poder assistir pra vocês e por vocês. Mas temos mensagens, senhor Fabiano? Temos sim mensagens no nosso Spotify. Temos 4 mensagens, inclusive, né? Pra você ver, existem semanas que não temos tantas, existem semanas que temos muitas. Nós temos 4, eu vou ler aqui pra vocês, porque graças a Deus o Spotify melhorou aqui a organização por mensagem, agora a gente consegue ver por ordem. Era um trabalho danado pra gente caçar as mensagens de vocês. Olha que a gente não recebe muitas, hein? Mas a primeira mensagem que eu vou ler aqui, a gente recebeu no episódio 18 de Campfire Cooking in Another World with my... mentira. Acho que é isso só, né? O nome do anime. Que inclusive tá saindo a segunda temporada agora. Está saindo dublado. Eu vou começar a assistir. Recomendo aí que vocês assistam. E o comentário do nosso grandíssimo Jorge Alves. Cara, tô gostando muito de ouvir todos os episódios. Eu nunca iria pensar em assistir esse anime, mas depois de ouvir vocês, eu achei que ele é bem legal e interessante. Vocês são muito bons em vender os animes que eu nunca iria assistir. Sr. Jorge,
É até uma discussão nossa, né, Fabiano? Porque a gente percebe que nos nossos números, que quando a gente coloca um anime que tá mais no hype, a gente tem um número maior de visualizações, né? De ouvintes. E quando a gente coloca um anime mais aleatório assim, não tem tanto. Mas, tipo, a gente sempre... Tipo, sempre pra gente ter essa gana de continuar fazendo podcast, a gente prefere... A gente até pode colocar um anime do hype, não tem problema nenhum. Até porque a gente trouxe coisas muito boas, igual o Dandadan, por exemplo. Mas, tipo, trazer os animes que a gente quer que outras pessoas vejam, né? A gente quer mostrar esses animes pra outras pessoas. E, tipo, eu tenho muito costume de assistir muito anime aleatório. Não sou muito de assistir animes como que é? Que estão sendo falados bastante na temporada e tudo mais. Eu gosto mais de assistir esses animes mais que fica, vamos dizer, perifericamente, né? Que é o seu caso do Campfire, que é um anime que eu trouxe que eu curti pra caralho, tá ligado? Tipo, você não vai ver muita gente falando sobre esse anime em alguns lugares. Tipo, eu tenho essa mentalidade no nosso podcast, né? Que é trazer animes que a gente tem interesse e tem interesse de mostrar, tipo, pros meus amigos, que é o caso do Fabiano, do Luiz, do Roger, pra gente conversar, né? Sobre, né? Entendeu? Tipo, por isso que a gente traz bastante coisa aleatória. E, cara, na época eu lembro quando eu assisti, quando o episódio saiu eu não participava do podcast, e quando eu assisti eu também ainda não participava, mas eu acho que ele foi um dos primeiros que eu assisti por causa do podcast, cara, foi uma paulada. Principalmente porque a dublagem deixou o anime muito legal. Eu acho que eu comentei sobre isso no Romano da Temporada, que saiu agora recentemente. Nossa, o Sui é o melhor personagem, dublado ele ficou muito fofinho. Eu lembro que eu falei no episódio que eu quero esse slime na minha cozinha hoje, agora. Eu quero ele agora, e com razão, né? Nossa, muito... É o melhor personagem. Seguindo então aqui pro próximo comentário, também do Sr. Jorge Alves, e ele pulou o episódio 19? Ele assistiu o 18, depois o 20? Que é isso, Sr. Jorge? Qual que é o 19? O que você tá pulando aí? Deixa eu ver aqui. Nossa, é tanto episódio que eu tenho que rolar tudo o negócio aqui agora pra chegar, e eu já não lembro mais de cabeça qual que é. É o do Mashal? Será que ele já comentou no do Mashal? Não lembro. Não, você pulou, não, eu tô aqui, não comentou, pulou o episódio do Mashal, Jorge? Poxa. Ou assistiu e não comentou. Ou assistiu, não comentou, é verdade. Mas vamos lá, não, cobrando ouvinte, né? Olha só. O cara tá se dando trabalho de fazer. O cara assistiu quase todos os nossos episódios e tá cobrando Não, ainda. ele vai bater a meta. Eu acho que, tipo, além de nós aqui, mas ninguém, eu acho que ouviu todos os episódios. Nem a gente, eu acho que ouviu todos os episódios. O Roman Piece mesmo, eu não ouvi todos. Olha, tá se entregando, né? Mas vamos lá. Comentário no episódio 20. Yuri on Ice. Para mim, o Kuroko no Basket era o melhor anime de basquete já feito. Tanto que até comecei a praticar o basquete depois de assistir. Mas um tempo depois que fui ver esse tal de Slandunk, meus amigos, me apaixonei. Que anime incrível, zero defeitos, tudo nele é bom. O melhor anime de esportes já feito. A gente fala de Kuroko no Basket no anime de Yuri on Ice no episódio. Acho que é mencionado, né? Eu não lembro, cara. Pior que eu não lembro. Acho que é mencionado, sim. Porque eu lembro que, nossa, porque, se eu não me engano, tem um comentário da Dona Lara, não. Não, a Dona Lara ainda não tinha. Nossa senhora, enfim. Gente, a gente já tá no episódio 116. A gente não lembro o que ele falou no episódio 20. Desculpa. Mais um pouco a gente vai chegar 100 episódios à frente já. Acho que o 20 foi o último episódio, eu e o Roger sozinho. Depois veio o Luiz, aí... O Luiz começou a participar a partir do próximo. Seria do One Piece, que abriu a exceção e falou da série do One Piece, né? Que inclusive ano que vem aí vai ter, né, de novo. Vai. O One Piece Live Action a gente vai fazer todas. One Piece, do Death Note Live Action ninguém quer fazer. Death Note, Fabiano. Death Note, Fabiano. Se quer fazer os 53 episódios do anime, a gente vai lá, a gente faz. Mas do Live Action não, Fabiano. Não, deixa quieto. Mas obrigado, Sr. Jorge, pelo comentário ali, né? E desculpa a brincadeira, né? Só uma zoeirinha aqui. Até pular num episódio, mas é isso aí. Vamos seguir pro próximo comentário, que daí sim é o comentário do episódio 21 do One Piece Live Action, também feito pelo Jorge Alves. Boa tarde, senhores. Muito bom esse Luiz aí. Manter ele é uma boa. Moleque sabe muito. Concordo, Sr. Jorge.
Tanto que ele tá aí até hoje. O que eu mais quero ver é quando e como o Oda vai implementar o Haki na série. Porque todo mundo fala que o Haki foi pensado depois para combater o poder das frutas. Será que por conta da série está seguindo um caminho um pouco diferente do anime / mangá? O Oda poderia colocar antes ou colocar citações sobre? Seria interessante. O que você acha, Márcio? Cara, vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada, né? Vamos ver o que vai acontecer, se eles vão chegar a triscar sobre hack, né? Porque no mangá ele começa a triscar sobre hack e demora bastante. Vamos ver como que vai ser. Eu não vou falar nada porque eu quero esperar o que vai acontecer agora na segunda temporada. Porque diz que a terceira já tá sendo produzida, né? Então vamos ver como que vai ser a segunda temporada primeiro. É o método da Dadan. Entregou a primeira já com a segunda no pente. Para que daí, se der tudo certo, fazer a próxima. Então, acho que foi o contrário, é diferente, Fabiano. Acho que fizeram a primeira, viu que a primeira deu certo, aí fizeram a segunda junto com a terceira, tá ligado? Não, então, sim. Mas é o mesmo método. Eu só mudo o número dessa temporada. E aí eles têm que aproveitar que essa galera, tipo, eles têm que fazer o quanto antes que essa galera, conforme fica famoso, vai pedir mais cachê, vai ficar mais caro. Então eles têm que botar o povo pra trabalhar. Eu sugiro já fazer umas 5 temporadas seguidas. E aí o povo vai ficando velho também, né? Tem essa. Morre também às vezes, né? Pode acontecer. A Nami, a personagem, tem 17 anos agora, 17, 18 anos. A atriz já tem 30. Se demorar o tanto que One Piece demora pra fazer, vai terminar com 50 anos. Por isso que cada episódio é praticamente um arco, né? Não. Mas aí agora nós temos um último comentário. E dessa vez não é do Sr. Jorge Alves. É de um outro ouvinte, o Gabriel Zanetti. Isso aqui, Gabriel, eu concordo com você, tá? Eu acho que essa galera tem que maneirar. Vou ler aqui primeiro. Ele fez esse comentário no One Piece 10. Flashback Luffy, Ace e Sandy alguma coisa? Não? Sabo. Tá Sago? Eu sabo muito. Sabo, beleza. É que tá cortado aqui, gente. O nome do episódio era muito grande. E eu não conheço One Piece, desculpa. Você não sabe nada. Então voltando. Pô, gente, eu que já passei do Dressrosa, tomei vários spoilers ouvindo esse podcast sobre o pós-guerra de Marineford. Tenta maneirar aí, por favor. Isso infelizmente me fez não querer ouvir os demais. Quero colocar a minha culpa aqui. Vocês estão se empolgando. A gente empolga. Não pode dar spoiler. Vocês têm que falar só do arco que vocês estão falando. Fabiano. Não pode, ó. Fabiano. Tá vendo? Não sou eu. Gente, tem episódio de anime que já tem segunda temporada que eu já precisei chegar aqui, calma, dá uma segurada. Não sou eu. Às vezes o Roger também faz isso. Segura, porque nós vamos assistir aqui e nós não viu. Fabiano. Não, agora não sou eu, é o ouvinte. O ouvinte que falou que deixou. Sabe o que eu percebi ontem? Ontem eu percebi isso. Sabe com quantos anos eu comecei a assistir One Piece, Fabiano? Vixe, mas você começou na época do Japão. Você é o cara que começou meio de Japão, né? 98. Eu comecei a assistir o primeiro episódio lá no Japão em 99. É 99? Ah, em 99, lembrando que nós dois nós nascemos no mesmo ano, nós somos de 93. Em 99 tínhamos 6 anos. Eu tinha 6 anos quando assisti o primeiro episódio do One Piece, Fabiano. Sabe quantos anos meu filho tem, Fabiano? Tem 5 anos, Fabiano. Eu acompanho One Piece desde os 9 anos. E, Fabiano, eu consegui a proeza de fazer um dos meus melhores amigos fica fissurado por One Piece, que é o Luiz. A gente conversa sobre o One Piece desde 2014, Fabiano. Desde que a gente conheceu, a gente conversa sobre o One Piece. E já tá fazendo mais de 10 anos, Fabiano. Não tem como a gente, tá ligado? A gente não empolgar. Tá aí, Gabriel, sua justificativa. Não sei se você vai ouvir esse episódio, mas é isso. A gente vai tentar, Gabriel, a gente vai tentar, tá? Eu tô zoando aqui. Mas a gente vai tentar. Perdão, desculpa. Eu acho que a gente já até dá uma maneirada nos próximos. É que nesse do flashback a gente que deu uma de porra louca mesmo. Mas acho que nos próximos a gente deu uma maneirada. Eu espero. Eu acho que sim. Continua assistindo, por favor, não para. Vai, é legal. Pior que a gente faz One Piece porque realmente a gente gosta, porque é acho que é dos episódios que menos tem visualização, mas a gente faz porque a gente gosta mesmo, cara. Voltando até esse ponto, né, que a gente comentou antes ali, né, a galera pode até ver que às vezes é difícil a gente falar de um anime da temporada ou recém-temporada, porque a gente assiste uma temporada completa ou filme completo, enfim. Dificilmente a gente fala de algo que tá no hype, porque o critério nosso aqui é falar um que gosta, um que tá com vontade de assistir, né? Enfim, não é o
apesar das vezes a gente tentar trazer algo mais do momento ali, não é algo obrigatório nosso, né? Porque a gente tem por nós que é pra trazer algo que é pra ser divertido e diferente. Qualquer coisa, se vocês quiserem ver anime da temporada aí, sobre o podcast sobre anime da temporada, tem outros podcasts aí maiores e mais, eu ia falar profissionais, mas segundo o Jorge a gente é profissional, então não vai diferenciar. Mais robustos que o nosso, que às vezes podem tratar desses também. Mas talvez a gente fale de um ou outro, né? Inclusive nessa onda de terror que a gente tá aqui, tem um na gaveta ali que não vai ser tão antigo, mas tem que ficar aguardando aí pra saber qual que é. Tá no forno, tá no forno. Tá no forno. Mas, senhor Fabiano, lembrando aos nossos ouvintes que todas essas mensagens que a gente leu no Spotify. No Spotify também tem a opção de comentar nos episódios, beleza? Vocês comenta lá, comenta a gente lá, curte, se tem como curtir também, curte o episódio, comenta no episódio, fala que vocês gostou, que vocês não estão gostando. Segue o exemplo do Gabriel aqui, ó. O Gabriel, ele teve uma reclamação no nosso podcast. E a gente aqui tá acatando. Nós concordamos com ele. Nós empolgamos e demos spoilers. E segundo o Jovem Nerd, spoiler é mais forte que a espada, né? Spoiler é mais forte que a espada? Acho que é isso, né? Eu não sei, eu não acompanho Jovem Nerd. Mas é meme antigo também. Mas, cara, nos manda mensagem. Se você não quer mandar pelo comentário do Spotify, também temos o comentário do YouTube. No YouTube também a gente tem nossos episódios lá. Você pode comentar no YouTube que a gente também vai ler lá pelo YouTube. E também, senhor Fabiano, quais são os outros lugares que as pessoas podem nos mandar mensagem, comentar, que a gente vai ler aqui no nosso episódio? Cara, a gente tem o nosso canal que tá juntando um pouco de teia porque ninguém tá mandando, que é o e-mail. Você nos mande um e-mail para o romapodcast23@gmail.com e lá você pode tecer os seus comentários referentes a esse episódio ou qualquer outro episódio. Elogios, sugestões, críticas, tudo é bem-vindo. Inclusive, se você tiver alguma opinião sobre o anime chique, né, concordar ou discordar com a gente, comenta lá. Aqui calhou de ser 2 pessoas que não gostaram, mas inclusive deixa eu fazer um exercício aqui, aproveitar que eu tô com a página aberta, eu não fiz isso. A nota do Chique no My Anime List é 7.71. É nota boa, nota boa. Uma nota boa. E a capa, o moleque aqui parece uma menina, eu achei que era uma mina, mas é um cara. Eu já vi pessoas em shorts, em reels do Instagram falando bem do Chique no Instagram, no YouTube, afora. Os caras tirou suco, né? Conseguiram tirar um suco ali desse limão. Eu acho que é mais por causa da violência no final. Eu acho que é mais por causa disso. Nem a violência eu achei tanto assim, tipo... Eu esperava mais, a gente tem que trazer Corpse Party. Vai trazer Corpse Party em algum momento. Eu acho que é isso, Corpse Party. E aquela das meninas sempre que acaba o episódio se batendo, se matando, sei lá. Eu esqueci o nome deles, esqueci o nome. Você tava assistindo esses tempos atrás? Eu sei, vai trazer também um dia. Esse eu nunca parei pra assistir esse, mas se tiver aqui no episódio eu gostaria de assistir. A hora que você parar também, você vai me xingar. Mas beleza, vamos deixar pra... Mas Corpse Party é mais, só de você jogar Corpse Party no Google, você já vê umas imagens meio cabulosas. Tem manga no Brasil, acho que New Pop. Mas esse a gente não vai trazer não, tá, gente? Corpse Party a gente não vai trazer, já tô adiantando aqui. Talvez fique pro Romano do Terror do ano que vem, mas, né, tem outras obras boas aí que vai trazer. Mas voltando à questão dos meios de contato, né, o e-mail, você pode sugerir também até outras obras, por mais, de repente, pro outubro do ano que vem ali, as obras de terror, ou até mesmo pra gente, se der na telha, a gente traz no meio do ano também. Não necessariamente obrigado a ser só em outubro. A gente tem os nossos canais no WhatsApp, My Anime List, que é um canal que é importantíssimo se você quiser ajudar a gente a continuar falando mal ou bem dos animes, que é o nosso Catarse, onde a gente tem uma contribuição simbólica de R$5, né, mensais ali que você pode assinar, e a gente vai falar em todo episódio o seu nome como agradecimento, como por exemplo o grandíssimo Jorge Alves, que é o nosso contribuinte ali do Catarse. A gente tem também o André e o Fabiano, um abraço para todos, né? Graças a vocês a gente consegue estar ali pagando um drive para poder estar armazenando esses áudios maravilhosos que a gente grava para o nosso editor criar esses episódios lindos que vocês escutam. Esse André eu achei ele muito bonito, tá? Você acha? Eu achei ele lindo. Vou falar pra Jéssica então, vou falar pra Jéssica isso aí, você vai ver. Todas essas informações, os links estão na descrição, tá, pessoal? Pode acessar ali. Se você estiver vendo pelo YouTube, eu acho que os links não vai funcionar, tá? Eu vi esses dias. Droga. Vi pelas outras plataformas. Pelo menos o Spotify eu tenho certeza que funciona. Os links que a gente deixa. E pra semana que vem, senhor Fabiano, qual que vai ser o anime? Tokyo Ghoul. Gol.
Inclusive, foi o Jorge. Qual Jorge que falou dele? O Curioso ou o Alves? Eu não lembro, mas eu lembro que um dos Falar que Jorge eu já não havia lembro. comentado. Deixa eu falar que eu não lembro. Mas Tokyo Ghoul é legal. Primeira temporada. Tem primeira temporada legal. E daí a pessoa falou também que a segunda pode pular. Depois tem o Pinto. Tokyo Ghoul Pinto. Pinto. Ai, meu Deus Quinta do céu. série não deixa. Ei, quinta série. Mas beleza, Tokyo Ghoul, 12 episódios, né? O Masayuki dessa vez pelo menos já avisou que é legal. Não falou, né? Destilando ali o ódio que é ruim. Então, tô empolgado ali. Ai, senhor Fabiano, mais um episódio, mais um dia, mais uma noite aqui de quarta-feira. Que chove, não chove, chove, não chove, acaba não chovendo. Essa região aqui é a nossa ruim de chuva. Não sei porque, nossa, ô região ruim de chuva. Que a gente vê no notícia que no Nordeste e no Sul tá chovendo. Aqui não chove, nunca. Mas, Sr. Fabiano, muito obrigado por mais esta noite, mais um episódio, muito obrigado. Compartilhar comigo essa história maravilhosa que foi o Chique. Cara, o episódio rendeu. Eu achei que a gente não ia passar de 40 minutos ali, assim, um episódio curto, mas eu tô vendo que vai dar um episódio médio nosso, pela quantidade aqui. O ódio foi grande. O ódio foi grande, cara. Não pode deixar acumular desse jeito, não, mas. Agradecer a você que nos ouviu até aqui, né? E dizer que, caso você não conheça o Anime Chique, né? E mesmo com a recomendação do Masayuki, se você não for seguir, de alguma forma você for assistir, não deixe de comentar, vim pelo Roma Podcast, né? A gente vai ficar muito feliz que, caso a gente encontre, que você vai estar espalhando a palavra desse podcast aos 4 cantos. O Pop-Up Fire, ele é um site que deixa você fazer comentários, então pode colocar lá que a galera vai ver o comentário depois de acessar 3 pop-ups diferentes. E dizer também, né, nos ajude a espalhar a palavra do Roman Podcast para todos, igual o Roger diria, né, pro mecânico, pro padeiro, pra professora, pra todo mundo. Passa lá, às vezes vai ter um episódio de algum anime que eles vão gostar. A gente tem mais de 100. Algum ali deve ter, pelo amor de Deus, se for curioso de repente. Igual o Chique eu nunca havia assistido. Talvez se eu tivesse ouvido esse episódio antes de eu assistir, talvez eu não assistiria, né? Porque assistiram por mim, né? Mas eu sou meio masoquista também, às vezes eu gosto de sofrer. Mas enfim, agradecer demais você que ficou até aqui e falar pra você, gente, ó, cuidado com a anemia, bora comer feijão, porque não dá pra virar chique desse jeito não, tá? E por favor, não escondam as mordidas. Porque nesse anime tava as mordidas aparecendo e ninguém se perguntava por que tem 2 marcas de mordida aqui. Nenhum momento, cara, nenhum médico que tava examinando a galera. Não esconda as mordidas. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no final ou no começo do mês, beleza? E lembrando também que nos inícios de temporada de anime nós também estaremos trazendo uma listinha de animes ali. Não necessariamente a gente vai conhecer, não necessariamente a gente vai ter assistido nem as continuações, mas a gente vai trazer para vocês ficarem cientes quais animes vão estar sendo passados naquela temporada, se vai ser interessante, se não vai ser interessante, a gente pode errar, a gente ou pode acertar muito, ou pode errar muito também, e a gente não sabe também. Tem muitos animes ali que a gente conhece, a gente vai ali na doida ver se a imagem do My Anime List é legal. Que tá ali no My Anime List é legal. Mas acho que semana passada teve um episódio, espero que tenha gostado, para quem assistiu, e a gente sempre tentar trazer sempre coisas novas, coisas diferentes para vocês escutarem nosso podcast, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!
Tá preparado? Pera aí. Vai, manda. Bom, 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 blá, 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 blá. Blue moon, you said me stand alone, with all the dream in my heart, with all the love on my one. O beijo do vampiro. Ai, ai. Mais novo, novela das 7.